Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui os surdos podem acompanhar as notícias em Libras. Quer participar do nosso programa? Acesse facebook.com/visual TV Brasil. Com apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. A capital paulista sofre com o abuso sexual no metrô e na companhia de trens metropolitanos. O número de casos registrados pela Polícia Civil aumentou em mais de 60% no primeiro trimestre deste ano em relação ao ano passado. Usuária do metrô de São Paulo há 15 anos, essa jovem diz que presencia o assédio sexual todos os dias no transporte público. Hoje de manhã, ela foi vítima. É terrível. Você se sente um lixo. É uma violação. Uma violação a você. Um levantamento feito com base em dados da Polícia Civil mostra um aumento de 62% nos casos de abuso sexual cometidos nas estações e trens da CPTM e do metrô de São Paulo. Essa comparação se dá no primeiro trimestre de 2015 em relação ao mesmo período deste ano. Para essa militante do coletivo Chega de Assédio, os dados revelam pouco sobre esses casos. A gente não sabe quem é que está denunciando assédio, o que está se entendendo por assédio, aonde são as estações que está acontecendo. Então, é um número positivo? É, porque as mulheres estão denunciando. Todo o resto a gente não consegue nem avaliar, né? O chefe do Departamento de Segurança do metrô diz que o número de casos é menor que nos trens da CPTM e que a companhia tem feito campanhas para que as denúncias aumentem. O nosso objetivo é tirar esses números que estão subnotificados e trazer para o mundo real, ou seja, fazer com que as ocorrências sejam notificadas e apresentadas. Mas, de acordo com os dados divulgados, apenas 2% dos suspeitos de abuso sexual neste ano foram presos. Ele vai responder a um termo circunstanciado, né? E ele, assim que ele assinar os papéis, ele vai ser liberado, ele não vai ficar preso. E é que, para nós, é um crime corriqueiro. Infelizmente, ocorre bastante. A maior parte dos chamados crimes de maio no estado de São Paulo continua impune. Foram mais de 560 assassinatos em maio de 2006. É o que vamos ver agora na segunda reportagem da série sobre essa tragédia paulista e nacional. Centenas de mortes ocorridas em maio de 2006 continuam sem nenhum esclarecimento. O Ministério Público diz que faltam provas para identificar e condenar os envolvidos. Já as famílias dizem que os casos não foram sequer investigados. Neste ponto aqui começa mais uma história de impunidade. Na frente deste bar, no centro de Santos, teve fim a vida de Joy, Ana Paula e da filha que eles esperavam. Parou o carro numa avenida que dá vazão para os 4 lados da cidade, que é um cruzamento ali, e já saíram atirando. A mãe conta que Ana Paula tirou a touca de um dos assassinos e Ed Joy gritou o seu nome, um policial que atuava no bairro. Aí o Ed começou a pedir pela vida dela, que levasse ele preso, que eles fizessem o que quisessem, mas deixasse ela aí, que ela estava grávida. Ele simplesmente apertou o gatilho e soltou, ele falou, ela estava. Aí eles metralharam o Ed pelas costas. Apesar das testemunhas, nenhum depoimento foi colhido e o processo sobre a morte do casal foi arquivado meses depois por falta de provas. Se por um lado, 87% dos casos de mortes de agentes públicos tiveram autores apontados e julgados, quase todos os outros 504 não foram solucionados. Um dos condenados é o policial militar defendido por este advogado. Ele foi condenado a 36 anos de prisão. O advogado recorreu e o PM responde em liberdade. A própria polícia militar disse que ele é inocente. Ele respondeu a um processo administrativo e, ao final, ele foi absolvido desse processo administrativo. Tanto é verdade que ele é policial militar e honra a farda que veste. Já sobre outros casos, o Ministério Público Estadual alegou falta de provas e arquivou um a um os processos. Você tem crimes fragmentados cometidos por pequenas unidades sem nenhuma ligação entre si.
de forma que, se você elucida uma, você não tem nenhuma ligação com a seguinte. 10 anos depois dos crimes de maio, a Procuradoria-Geral da República entendeu que as investigações foram insuficientes e, na semana passada, pediu ao Superior Tribunal de Justiça que determinasse a reabertura de um caso que resultou na morte de 4 jovens no Parque Bristol, bairro de São Paulo. Determinou também que as investigações sejam comandadas pela Polícia Federal. O documento acusa de inércia as instâncias e autoridades estaduais e cita estudos que apontaram que grupos de extermínio formados por policiais militares teriam sido responsáveis por dezenas de execuções no estado de São Paulo. O estado nega que tenha havido inércia nas investigações. Houve uma investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Ministério Público requereu o arquivamento, o Poder Judiciário de São Paulo determinou o arquivamento. Não seria melhor apurar e mostrar para a sociedade que realmente foi aquilo que as autoridades falavam? Porque essa omissão e essa falta de apuração joga mais sombra sobre as atitudes do Estado e principalmente da polícia, traz mais desconfiança e mais medo do que respeito. Cinza, marrom, vermelho, roxo. Bom dia! Chegou o momento do esporte aqui no Visual. Hoje temos as semifinais do Campeonato Mundial de Paracanoagem de Duisburgo, na Alemanha. E tem brasileiro na disputa em 2 finais diretas e em 5 semifinais. No barco KL3 masculino, 2 canoístas da seleção passaram para a semifinal. Caio Ribeiro, que logo na primeira prova na Alemanha se classificou ao chegar em primeiro lugar na eliminatória 2. E Vander de Lima, que garantiu o 4º lugar na eliminatória 4. Entre as meninas, a brasileira Mari Santilli, do Calié 3 feminino, também continuou na briga. E na classe KL1, Silvana Ferreira teve um problema com o leme e se despediu do campeonato com a 9ª posição da eliminatória. Um dos destaques da competição foi o brasileiro Luiz Carlos Cardoso, que se classificou diretamente para a final do KL1 masculino. E ele vem com tudo para tentar o bicampeonato no caiaque. Outro que também briga por vaga e já está nas semifinais é Fernando Fernandes, da mesma categoria. A segunda final direta foi conquistada pela equipe verde-amarela pelo atleta Caio Ribeiro no VLE3 masculino. O Mundial da Alemanha reúne os melhores atletas do mundo e todos com o mesmo objetivo, uma vaga nos Jogos Paralímpicos do Rio, hein? Por hoje é só e até a próxima. E olha só, o ingresso de pessoas com surdez no mercado de trabalho está cada vez mais comum. Várias empresas no Brasil têm inserido essas pessoas no quadro de funcionários graças às leis de inclusão social. Aracaju agora conta com uma sorveteria em que o proprietário é surdo. Breno Oliveira tem 22 anos e possui deficiência auditiva. Já foi professor da língua brasileira de sinais, Libras, e há 3 meses inaugurou esta sorveteria, que além de trabalhar com produtos naturais e de tecnologia italiana, tem outro diferencial. É comandada pelo novo empreendedor. Ele viajou para São Paulo, fez esse curso e gostou, conheceu um sorvete próprio de lá da questão do México, né? Ele aconteceu, ele voltou e pensou de ensinar tudo, ele disse que teve aqui essa curiosidade de se aprofundar de como fazer esse sorvete, aí voltou para cá e surgiu a empresa, né? Gente, será que o surdo pode, a comunicação da Libras, como é que vai ser se não tem essa barreira, né, de comunicação? Aí também as pessoas olhavam assim, como assim o trabalho, de habilidade, tudo, mas ele viu que a textura era boa. E o outro item era a questão da comunicação com o ouvinte. Só assim também os ouvintes vão aprendendo e vão sabendo, né? Vão vendo o surdo e vão copiando. Para surgir também novas, porque surdo, não pode nada, surdo é fraco. Não, mas o surdo também tem essa capacidade.
Então, por isso, ele quis mostrar isso a essa empresa, o Planto, o Surdo, que é o nome da sorveteria dele, o I-Surdo, né? Para garantir o acesso ao emprego à pessoa com deficiência, algumas leis foram criadas, como, por exemplo, a Lei de Cotas, como popularmente é conhecida. Mas, geralmente, as vagas disponíveis são para funções que não exigem muito da comunicação. É exatamente aí que o Breno quebra o paradigma. Ele faz questão de ficar na linha de frente. Por meio de gestos, ele se comunica e, com as mesmas mãos, ele faz o atendimento, mostra os tamanhos e valores do sorvete, deixando claro a quantidade de sabores para cada pote. A comunicação poderia ser um problema para quem não domina Libras, mas não é. A comunicação flui com tranquilidade. Ele informa, né, o valor, a quantidade e não tem dificuldade nenhuma, é só você prestar atenção, porque você usa muito visual, então você presta atenção, então a gente consegue trabalhar isso aí. O visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Olha o número 021 974 522 300. Bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.